Aleluia. Queridos, eu quero dar continuidade à palavra da semana passada, redimidos. Quantos acreditam que são redimidos? Diga amém. Opa, tem uns dois aqui que acreditam. Vamos ver se a gente anima mais. Quem aqui se vê como redimido? Dê um glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo de 11 a 15. E vamos ver o que a Bíblia nos ensina a respeito disso. A Bíblia é a palavra de Deus. E mediante a palavra de Deus, nós somos tudo que a Bíblia diz que nós somos em Cristo Jesus, nós temos tudo que a Bíblia diz que nós temos em Cristo Jesus, e nós podemos tudo que a Bíblia diz que nós podemos em Cristo Jesus. Quanto mais nós conhecermos a verdade da Escritura Sagrada, tanto mais nós caminharemos na plenitude que Cristo tem preparado para nós. O versículo 11 começa dizendo assim: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Diga comigo, redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novila aspergidos sobre os contaminados os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam as promessas da eterna herança daqueles que têm sido chamados. Então, observa que o Senhor Jesus, mediante o seu sangue, Ele obteve para nós e por nós uma eterna redenção. Nós, cristãos que estamos debaixo dessa nova aliança, conforme o texto nos ensinou, devemos entender que caminhamos em cima de uma obra consumada. Diga comigo, obra consumada. Estou começando a entender, repita novamente, por favor, obra consumada. João 19,30 diz que o que Jesus declarou na cruz está consumado. Em termos aplicados, isso significa tudo o que Jesus Cristo tinha de fazer por nós, Ele já fez lá na cruz. Tudo que Jesus tinha para realizar por nós, já foi feito há 2000 anos atrás. E a nossa posição hoje é de fé, fé que se apropria, fé que entende o benefício, fé que entra em aliança com o Senhor, fé que compreende que Deus não é Deus como homem, mas Ele é um Deus que não mente, é um Deus que não falha, é um Deus que não volta atrás nas suas promessas. E quanto mais nós entendermos a mente do Senhor em fé, nós vamos possuir toda a herança que nos assiste. Semana passada, apenas dando uma breve recapitulação, nós trabalhamos o conceito da redenção, de ser comprado por bom preço e tirado do mercado de venda. Todos nós, quando fomos salvos, nós não mudamos de religião. Nós mudamos de natureza, nós mudamos de família. Então, por exemplo, eu era um pecador, hoje eu sou um salvo. Eu era da família dos perdidos, hoje eu sou da família de Deus. Eu era um cidadão meramente terreno, agora eu sou um cidadão celestial. Eu pertencia a este mundo, agora eu pertenço a Deus. Então, muito mais do que uma religião, foi mudado completamente a nossa vida. E, infelizmente, alguns crentes, eles não conseguem enxergar essa realidade da vida em Cristo e vivem apenas a questão da superficialidade da religião. Isso não é bom, porque não é o propósito de Deus. Nós temos que entender a realidade da nova criação e manifestá-la em nós e por intermédio de nós. E este aspecto aqui está sendo visto na redenção. Quem está comigo, diga amém. Então, a palavra salvar, a palavra salvação, a palavra redimido, ela exprime a totalidade da obra de Cristo na cruz do Calvário. Ela exprime que o Senhor Jesus não apenas nos deu uma vida eterna que vai ser concluída lá na eternidade, mas nos deu uma vida eterna que pode ser vivida a partir de agora. Não estamos falando de uma redenção que simplesmente acontecerá. Estamos falando de uma redenção que já aconteceu e em grandes partes podem ser vividas no nosso dia a dia e em vários aspectos da nossa vida.
Quando nós vimos semana passada de que a falta de entendimento abre uma porta para sermos roubados da nossa herança, nós precisamos então atualizar a nossa fé, precisamos alinhar a nossa fé à realidade de Cristo, da nova aliança, para nos apropriarmos de tudo, absolutamente de tudo o que Ele fez por nós. Então, o que nós entendemos aqui? De que em João capítulo 10, versículo 10, o diabo veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Mas no próprio versículo 10 também diz que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. A minha pergunta é: quem vai ter acesso à sua vida? O ladrão que veio matar, roubar e destruir, ou Jesus Cristo na sua obra redentora, na sua morte vicária, na sua obra consumada da cruz, que veio para te dar vida e vida em abundância? Nós temos aqui uma realidade posta diante de nós. Muitas pessoas não conseguem entender a realidade de Cristo, porque estão sendo massacradas pela realidade do inferno. E a realidade do inferno é tão abundante nos dias atuais, de que nós achamos normal o sofrimento, nós achamos normal a morte, nós achamos normal a doença, nós achamos normal a miséria, nós achamos normal as catástrofes, nós achamos normal a destruição da sociedade. Não é normal. Tudo o que é roubo, tudo o que é morte, tudo o que é destruição, tem procedência maligna. E nós, os redimidos, por Cristo Jesus na cruz do Calvário, devemos nos opor a isso e manifestar a vida. E não somente a vida abundante. Bem, lá no nosso seminário, no CTM, eu sempre pergunto aos alunos, baseado em 1 Coríntios capítulo 15, de que entender a maldição que vem de Adão é fácil. Porque a gente, antes de Cristo, viu ela operando nas nossas vidas. Sem Cristo, a gente vê ela operando na sociedade aí. A gente observa de que a maldição encontra espaço fácil na crença das pessoas. A maldição encontra espaço fácil na vida das famílias. No entanto, a minha pergunta a eles faço também a vocês. Por que é tão difícil crer que no segundo Adão, Cristo Jesus, o qual veio para dar vida e vida abundante, o qual veio para nos dar uma novidade de vida, é tão difícil crer de que esta bênção opera em nossos corações? Cara, é uma questão de lógica. Se você aplicasse a mesma fé para crer na maldição, aplicar na fé da bênção, você seria abençoado. Uma questão de lógica. Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, você aplicasse a mesma fé de que Jesus Cristo veio para dar vida em abundância, você ia colher a vida abundante. Por que nós crentes temos tanta dificuldade de absorver, de se apropriar e de viver a vida abundante? Bem, esta é a mensagem desta noite e eu quero compartilhar com você um pouco. A primeira questão é a questão mental. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que nós devemos renovar o nosso entendimento para que experimenteis. Querido, se a obra de Cristo é uma obra consumada, ela já está lá. Ninguém pode alterar o que foi feito. O testamento já foi estabelecido. É uma aliança superior à antiga, muito mais excelentes promessas. Ela é incomparável à aliança passada. Ela é inalterada, ela não pode ser anulada. Bem, para que eu entre nisso, eu preciso entender. A fé não é burra, a fé é inteligente. A fé tem uma inteligência divina. A fé tem uma inteligência que se baseia na palavra de Deus. Então, quanto mais eu renovo a minha mente, quanto mais eu renovo o meu entendimento em relação à verdade de Deus, tanto mais eu entro na minha herança, tanto mais eu desfruto da vida do redimido, tanto mais eu entro na plena salvação que Cristo me deu. A questão é, o quanto nós estamos trabalhando para ter uma renovação mental para entrarmos na herança do Senhor. Eu me lembro uma vez que eu fui orar por uma senhora, e ela estava doente, ela estava muito doente, ela ia morrer. E eu falei: senhora, você sabia que Jesus Cristo levou sobre si nossas dores e as nossas enfermidades? Isso significa que a senhora pode ser curada. Ela falou: pastor, eu até sei que Jesus Cristo fez uma obra por mim, no entanto, eu não sou digna. Na realidade, queridos, nenhum de nós somos dignos, não há justiça em nós.
Não há em nós nada, absolutamente nada que nos faça merecer a graça e o favor de Deus. No entanto, Jesus nos abençoou gratuitamente. Não é por mérito, é por amor. Não é por mérito, é por graça. Não é por mérito, é porque Ele quis assim. Agora você vai usar a sua indignidade, a sua incapacidade, a sua injustiça para anular o amor e a graça de Deus? Não deveria. Receba a graça de Deus. Simplesmente receba o favor de Deus e permita que a realidade da nova criação se manifeste em todos os sentidos. Em outras palavras, você precisa renovar a sua mente para uma mente de redimido. Eu fui comprado por bom preço e fui tirado do mercado de venda. Não fui comprado por sangue de touros, de bodes, por cinzas de bezerro. Eu fui comprado pelo precioso sangue de Cristo. Nós temos que aprender a glorificar o sangue de Cristo, glorificar aquele que é o nosso Redentor, vivendo o que Ele gratuitamente nos entregou. Vire para o seu irmão e diga assim: todas as vezes que você vive a sua herança como filho de Deus, todas as vezes que você vive a sua herança como redimido, você glorifica o teu Deus, você glorifica o teu Redentor. Aleluia! Quem aqui é mais do que abençoado? Diga amém. Amém. Aleluia! Vamos ver o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. A Bíblia diz assim, olha: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos lá, o 14 agora. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito da promessa. Aleluia. Versículo 29 agora, vamos lá, um pouquinho mais para frente. O 29, ele nos mostra uma outra realidade sobre esse texto extremamente importante. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Alguém está comigo aqui, meu irmão? Você crê no que a Bíblia diz? Quando você olha a história de Abraão, Romanos capítulo 14 diz que tudo que está escrito para o nosso ensino e proveito. A história de Abraão está escrita para dizer que o mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus. O mesmo Deus que abençoou Abraão também nos abençoou. Em Cristo você pode entrar nas mesmas bênçãos que Abraão foi abençoado. Você consegue olhar a vida de Abraão e ver uma vida amaldiçoada? Eu não consigo ver. Você consegue ver a vida de Abraão uma vida miserável? Eu não consigo ver. Você consegue ver a vida de Abraão uma vida sem relacionamento com Deus? Eu não consigo ver. Então as bênçãos do crente Abraão são minhas. Por justiça própria não, porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 21. Ele se fez maldito por mim, levando a minha maldição na cruz, para que nele eu fosse bendito. Ou seja, nele eu posso receber as bênçãos do crente Abraão. É o que a Bíblia diz. Quem crê o que a Bíblia diz é a verdade, diga amém. Quantos creem que a Bíblia está revelando a vontade de Deus para as nossas vidas? Diga amém. Aleluia. Então diga bem forte: eu sou abençoado com as mesmas bênçãos do crente Abraão. Aleluia. Aqui está uma liçãozinha de casa para você. Todo dia, um dia para a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você vai descobrir pelo menos uma benção, como os irmãos dizem, né? Uma benção, com qual Abraão foi abençoado. Eu vou falar aqui hoje umas 2, talvez 3, devido ao horário, mas eu quero que você pare para pensar de que nós somos abençoados, nós não somos mais amaldiçoados. Quem aqui é redimido, diga amém. Tem uns 2 aqui, quem aqui é redimido, diga amém. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 9. Gálatas capítulo 3, versículo 8 e versículo 9 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Versículo 9: de modo que os da fé. Quem são da fé? Diga amém. Não estou vendo. Quantas mulheres são da fé aqui? Diga amém.
Quantos homens são homens da fé aqui? Diga amém. Se essa igreja é da fé, diga amém. Olha o que diz: os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga: eu não sou mais amaldiçoado, eu sou redimido. Aleluia. Eu tenho as bênçãos de Abraão operando na minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você crê, aplauda ao Senhor. Efésios 1:3 diz: bendito Deus do nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestes em Cristo Jesus. Você sabe o que significa tudo no grego? Tudo. Tudo é tudo. Todas as sortes de bênçãos. Se você pensa em finanças, eu sou abençoado. Se você pensa na saúde, eu sou abençoado. Se você pensa na família, eu sou abençoado. Se você pensa na profissão, eu sou abençoado. No campo, eu sou abençoado. Na cidade, eu sou abençoado. Ao entrar, eu sou abençoado. Ao sair, eu sou abençoado. Em tudo que eu colocar as mãos, eu sou abençoado. Aleluia! Essa é a mentalidade do redimido. Essa é a mente daquele que entendeu o valor do sangue na cruz do Calvário. É o que a Bíblia diz, não o que as circunstâncias dizem. É o que a Bíblia diz, não o que os ímpios estão dizendo. É o que a Bíblia diz, não o que os religiosos interpretam. É o que a Bíblia diz, ela diz ao meu respeito. Então eu preciso mudar a bênção. Eu preciso mudar a mente para desfrutar da bênção. Se você olhar Deuteronômio capítulo 28... olha o que diz lá, a partir do versículo 1. Vamos lá. Deuteronômio 28. Eu quero que você abra a sua Bíblia e vai riscando aí, por favor. Vai riscando aí. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 em diante. Diz lá, deixa eu pegar aqui. Estou lá esperando lá, está vindo aqui. Vamos lá, vamos ver quem vai chegar primeiro lá. Estou chegando. Aleluia. Diz assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quem vai ouvir a palavra do Senhor aqui, diga amém. Você crê no que está escrito? Você vai ser exaltado sobre as nações da terra. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, quem vai ouvir a voz de Deus aqui, diga amém. Virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: um redimido. Vamos lá, mais forte, ajuda eu a pregar aqui, em nome de Jesus. Um redimido não corre atrás das bênçãos. Um redimido procura agradar a Deus em obediência, para que todas as bênçãos corram atrás dele e o alcance aonde quer que ele esteja. Aleluia, 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 aleluia. É o que está escrito. Alguém crê? Dê um brado de vitória. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua macedeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os teus inimigos que se levantem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que as bênçãos estejam no teu celeiro, em tudo que colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra virão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor sob juramento deu aos teus pais. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no tempo certo, para abençoar as obras das tuas mãos. Emprestarás muitas às nações, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e estarás em cima e não debaixo, se somente obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir
não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Quem aqui é abençoado, diga amém. Essa é a palavra de Deus para nós. Como que um redimido pode alimentar a mentalidade do amaldiçoado? Como que um redimido pode alimentar a mentalidade de derrotado? Como que um redimido pode alimentar a mentalidade da distância de Deus da sua vida? Não! Se simplesmente ouvir e atender, ouvir e obedecer, você será bendito em tudo isso aqui. Esse é o teu direito, essa é a tua herança. Então nós precisamos crer nisso e andar nesta verdade, porque a Bíblia não está fazendo falsas promessas para nós. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, que pode fazer abundantemente além do que a gente pede ou imagina. Você está comigo aqui ou não? Bem, uma das coisas que nós devemos entender aqui, é que Deus, diante de todas essas questões aqui, depois você lê a partir do versículo 15 em diante, você vai ver que a maldição da lei era miséria, a vida miserável. Então se você olha para Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14, vamos ler novamente o que nós lemos, é bom uma repetição. Gálatas 3, 14, observa lá, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque maldito todo aquele que for colocado no madeiro. Às vezes a gente olha aquele símbolo da cruz, pensa que é o símbolo da bênção, não, aquele é o símbolo da maldição. Ali significa que toda maldição foi lançada sobre Cristo. Toda maldição foi lançada lá quando Ele foi colocado no madeiro. Agora, Cristo fez o que fez para que nós continuássemos miseráveis. Cristo fez o que fez para nós continuarmos amaldiçoados. Cristo fez o que fez para nós continuarmos uma vida sem sentido. Não, de forma nenhuma. Seu sangue é precioso, seu sangue é valioso e precisa ser honrado hoje e para sempre. Deus não nos chamou para a miséria. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. Que Cristo, Ele sendo rico, olha só, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus é o que? Rico ou pobre? Você já ouviu aquelas pregadoras dizendo que Cristo é pobre? Jesus é Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Sendo rico, o que Ele fez? Ele se fez o quê? Pobre. Por que Ele se fez pobre? Você já se fez essa pergunta? Vamos lá, interpretação de texto básico. Para que Cristo se fez pobre? Lê lá comigo. Para que você e eu nos tornássemos o quê? Está na sua Bíblia isso ou não? Por que vocês estão olhando com essa cara de Francisco de Assis para mim? Há uma bênção sobre nós, uma bênção de prosperidade. 3 João capítulo 1, versículo 3. Vamos ler um pouquinho a Bíblia. Enquanto ele abre lá, deixa eu te falar. Nós estamos no tópico. Precisamos renovar a nossa mentalidade. Muito do que nós pensamos sobre religião ao nosso respeito é uma obra de escravidão. Nós temos que voltar para a Bíblia. Nós temos que voltar para o propósito de Deus. Vamos lá. 3 João capítulo 3. Para capítulo 1, versículo 3. A Bíblia nos fala a respeito do desejo do apóstolo. Amém? Versículo 3, meu querido. Aleluia, diz assim, eu faço votos, né? Fiquei sobremodo alegre pela vinda do irmão e pelo seu testemunho da sua verdade, como andas na verdade. Segue adiante. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos, eles andam aonde? Na verdade. O que Deus quer que a gente tenha? Que a gente anda do quê? Na verdade de Deus. Então, a palavra quando João fala aqui, eu não tenho maior alegria do que essa. Que os meus filhos entendam o que Cristo Jesus fez por eles na cruz. Que eles entendam o que Cristo fez por eles no Calvário.
E ele continua dizendo, versículos anteriores, dizendo assim, olha, eu faço votos que vocês prosperem, assim como é próspera a vossa alma. É interessante isso, né? De que João, ele entendia que a alma daqueles irmãos eram prósperos, porque eles andavam aonde? Na verdade. Agora, João não queria que apenas fosse uma verdade na alma, de conhecimento, mas que essa prosperidade abundasse em toda a vida deles. A questão aqui é, pastor, você está dizendo que Deus quer que todo mundo seja rico? Não, não. Deus quer que a gente seja próspero. Você sabe o que é a definição da prosperidade? Quando você vai estudar a definição da palavra próspero, é não tendo falta de nada para cumprir o propósito que Deus te deu. Isso é prosperidade. Eu não tenho falta de nada. Por que você não está fazendo isso? Porque eu não tenho recursos. Não, não é essa a vontade de Deus. A obra de Deus, feita do jeito de Deus, sempre vai ter a provisão de Deus. Deus quer que você seja próspero. Olha para mim aqui, quem aqui é redimido? Diga amém. Uns 2 redimidos, quem aqui é redimido? Diga amém. Fale para a tua alma, se Deus me deu uma missão, se eu estou fazendo a obra de Deus, segundo o propósito de Deus, não vai me faltar recursos espirituais, emocionais, físicos, familiares, financeiros, não vai me faltar nada. Prosperidade é ter a necessidade suprida. Prosperidade é não ter falta de nada, para que o propósito de Deus seja o quê? Cumprido. E Deus colocou mecanismos para que isso aconteça. Vamos trabalhar um pouquinho. Eu não vou ensinar sobre prosperidade em si hoje, mas apenas falar de alguns direitos dos redimidos. Quando você pega Lucas 6,38, a Bíblia diz assim, dai e dar-se-vos-á, o quê? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, da qual lhe manifestará abundância. Escuta aqui, Deus está dizendo que vai tirar, não, irmão. Ele está dizendo que vai dar. Se você dá, Ele vai dar uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Por que será que Deus daria para você uma medida recalcada, sacudida e transbordante? Prosperidade, para que você avance no propósito do Senhor, para que você continue caminhando. A redenção nos tirou da miséria. É interessante que a igreja de Cristo, mesmo caminhando em culturas pobres, mesmo caminhando em culturas que nem sequer chegaram ao terceiro mundo ainda, são obras que prosperam. Ela não para. Em meio à falta de dinheiro, não falta recursos sobrenaturais. Em meio à falta de dinheiro, a obra de Deus avança de forma poderosa. Você é um redimido, nada pode te deter. A obra que Deus te chamou é uma obra santa, aleluia. Você está comigo aqui? Não, ninguém poderá intentar contra o braço forte do Senhor, contra a sua vida. Você tem que se ver como próspero. Eu vou fazer o que tem que ser feito, sem que nada e ninguém me impeça, aleluia. Próspero. Vira para o seu marido e fala, você é um marido próspero. Se não tem marido, profetiza para ele aí já. Vê ele do seu lado aí. Aleluia. Diga para sua esposa, você é uma mulher próspera. O que você está dizendo? Você está dizendo assim, olha, você vai fazer o que Deus te mandou fazer, sem que nada e ninguém te impeça. Aleluia. Marido, você tem que profetizar para sua esposa, você é uma esposa próspera. Você é uma mulher próspera, nada e ninguém vai te deter. Em tudo você terá ampla suficiência para fazer o que Deus te colocou nas mãos, aleluia. Por quê? Porque nós somos redimidos. Tem algum redimido aqui? Dê glória a Deus. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 19. Paulo fala um texto inteiro sobre dinheiro. O texto ali é dinheiro, não espiritualiza o negócio. Dinheiro, 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 dinheiro. E ele fala, olha, no versículo 13, deixa o 19 aí, o 13 ele diz assim, olha, eu posso todas as coisas daquele que eu fortalece. Eu aprendi ter e não ter, aprendi isso, ele aprendeu várias coisas. E ele disse, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E ele continua dizendo lá, olha, nenhuma igreja participou comigo da questão de dar e receber. Esse negócio de lidar com mesquinho é de muito tempo atrás, irmão. Lidar com gente avarenta é de muito tempo atrás. Paulo, um apóstolo como foi,
Não tinha ninguém que operava junto com ele na vida financeira. Ele, tinha que trabalhar, ele tinha que ralar, porque tinha uns miseráveis ouvindo ele e não querendo cooperar no ministério dele. Mas ele não se deixou vencer, porque ele tinha a mente de um redimido. E ele disse então para aquela igreja, vamos lá, continuar, deixa lá no versículo 19. Ele diz lá, olha, eu não estou ensinando vocês, queridos, porque eu estou buscando algum crédito. Eu não estou pregando isso para vocês porque eu estou querendo arrancar dinheiro de vocês. Ele diz assim, olha, mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Há de suprir cada uma das suas necessidades. Ele diz, olha, eu estou pregando o que estou pregando, porque eu sei que há uma riqueza em Deus que vai além das suas fontes naturais. Há uma riqueza em Deus que vai além dos seus esforços de levantar cedo e trabalhar duro. Há uma riqueza em Deus que vai muito além da sua capacidade humana. Há uma riqueza que vai suprir as suas necessidades. Ele diz, versículos anteriores, dizendo, eu estou ensinando isso para que aumente o crédito de vocês. Como é que você aumenta o crédito? Quando você sabe fazer uso do seu dinheiro a favor da obra de Deus. Em outra ocasião, eu vou ensinar isso com mais propriedade. Então nós temos que crescer, porque existe, e incrível que pareça, no meio da igreja, a mentalidade de miséria. E geralmente eles usam um texto ali de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. A Bíblia não está dizendo que o dinheiro é ruim. Pelo contrário, a Bíblia fala que o dinheiro é bom. O dinheiro é importante. Deus nos libertou da miséria. Cristo que era rico se fez pobre, para que nele nós fôssemos ricos. A Bíblia, em primeiro lugar, está dizendo o amor ao dinheiro. E eu vou te falar, geralmente, as pessoas que mais amam o dinheiro, as pessoas que mais caem nesse pecado de amar o dinheiro, é quem não tem um tostão furado no bolso. Você pode não ter um tostão furado no bolso e cair nesse pecado. Você pode não ter dinheiro para pagar as contas da sua família e cair nesse pecado. Eu vou te mostrar quando você ama mais o dinheiro do que ama a Deus. Quando você não entrega dízimo. É uma forma de Deus provar a você. Quando as suas ofertas são de avareza. Você podia dar 100, você dá 10. Você podia dar 1000, você dá 100. Você podia cooperar e não coopera. Isso é tudo expressão de avareza. Como o dinheiro tem controle na sua vida. O necessitado passa aqui, você vai lá do outro lado da rua, a Bíblia fala, não se desvie do necessitado. A Bíblia fala, não empreste dinheiro a juros. Tudo são expressões de avareza, que o dinheiro tem controle na sua vida. Então nós temos que entender o seguinte, de que às vezes nós vamos criando uma mentalidade de miséria. E eu quero que você entenda, riqueza e pobreza não está em primeiro lugar no bolso de ninguém, está na cabeça. Riqueza e pobreza não está em primeiro lugar no bolso de ninguém, está na cabeça. A sua mentalidade vai determinar o nível da sua prosperidade ou da sua miséria. Cristo Jesus nos redimiu da miséria, queridos. Você tem que crer nisso. Você tem que crer, você tem que crer. Ah, pastor, eu não acredito na prosperidade. Meu irmão, pare de mentir para você mesmo. Você saiu lá da sua terra e veio para essa nação para quê? Para ficar mais pobre. Se fosse ficar mais pobre, ficava na sua terra. Se fosse ficar mais pobre, continuava lá, não tendo um gato para puxar pelo rabo. Por que você veio para cá? Para prosperar. Quem veio para cá para prosperar? Diga amém. Só uns dois. Eu vou pegar a sua prosperidade para mim. Vou tentar. Quem veio para cá para prosperar? Diga amém. Você está errado. Você está errado. Não, você está certo. Você tem que prosperar mesmo. Eu quero que você prospere, e prospere, e prospere, e prospere, e prospere cada vez mais. Mas que a sua alma também seja próspera. Que a sua alma prospere para dar louvor, glória, honra e exaltação ao nome de Jesus. Aleluia! Eu não admito essa mentalidade de que crente tem que ser miserável, de que quanto mais pobre, mais espiritual. Isso é para o Satanás, não é para o crente. Eu fui redimido da miséria. Quem foi redimido da miséria? Diga amém. Tem uns dois aqui só. Quantas mulheres foram redimidas da miséria? Diga amém. Oh glória. Quantos homens foram redimidos da miséria? Diga amém. Há uma bênção de prosperidade sobre a minha vida.
Há uma bênção que prosperou Abraão. Há uma bênção que prosperou Isaac. Há uma bênção que prosperou Jacó. E eu em Cristo Jesus entrei nesta bênção. Aleluia! Eu sou um redimido. Eu sou um redimido. Eu sou um redimido. Aleluia! Quem é comigo, diga amém. Por que essa mentalidade de você ter medo do dinheiro? Para que ficar inventando teologias da pobreza, da miséria? Pobreza não glorifica a Deus não, irmãos. Pobreza não glorifica e nem dignifica você. Pelo contrário, a pobreza dói. Quem já foi pobre aqui de quase não ter comida? Diga amém. Quem já foi aqui, diga amém. Você quer voltar para lá? Ninguém quer. Por quê? Não é tão bom? É tão bom ser pobre. É tão bom ser miserável. É tão bom não ter pão para comer. A gente se sente tão próximo de Deus. Faça um favor. Que besteira. Que ignorância. Então as pessoas começam a dizer: pastor, todo mundo vai ser rico. Não, eu não estou falando de riqueza. Eu estou falando de prosperidade. Eu estou falando de ter o suficiente para cumprir o propósito. Ter em abundância, não apenas para pagar as contas, mas para ajudar quem ainda não cresceu na visão, pagar as contas. Eu tenho abundância para missionários fazerem a obra de Deus. Eu tenho abundância para ser o maior provedor da igreja onde eu congrego. Eu tenho abundância para ser o homem, a mulher de Deus próspero, para ajudar outras pessoas. A história de Jó nos mostra isso. Se o problema fosse o dinheiro, como o diabo disse que era, essa mentalidade de miséria vem do Satanás. Foi o diabo que disse: ele te honra, ele te louva, ele só mantém a sua integridade porque você abençoa as obras das suas mãos. Deus disse: não, Jó me ama, Jó me serve, ele é íntegro, reto de coração, temente a Deus e se desvia do mal. Se o problema fosse a miséria ou a prosperidade, depois de Jó ser curado, Deus o manteria pobre. A Bíblia fala que a sua riqueza dobrou. É mais ou menos para dar um tapa na cara do diabo. Falar assim: falei para você que ele me ama muito mais do que o dinheiro, só que agora eu vou dar o dobro para ele. Aleluia! Você quer o sofrimento de Jó? Então aceita também a prosperidade dele. Pega os dois lados da moeda. Quem está comigo, diga amém. Que amém, xoxa é essa, irmão? Quem está comigo aqui, diga amém. Você quer continuar miserável? Fica à vontade. Eu fui redimido na miséria, irmão. Eu não quero mais saber de colocar prego na minha sandália havaiana, em nome de Jesus. Quando esse espírito de miséria começa a entrar na minha vida, ainda bem que nem Bombril existe mais para a gente colocar nas antenas de televisão, não é verdade? Deus me livre, cada espírito de pobreza que entra na vida da gente. Mas vamos lá, glória a Deus. Quem está comigo, diga amém. Aleluia. Agora, muito mais do que vencer a mentalidade de miséria, você tem que entender que há uma bênção da prosperidade sobre nós. E eu tenho que alimentar o quê? A mentalidade de provedor. Irmãos, escuta aqui, Jesus quem disse, repita comigo, Jesus disse. Mais forte, Jesus disse: melhor é dar do que receber. O que Jesus disse? Cara, você não pode ser miserável para cumprir esse versículo. Eu me lembro uma vez, aquilo ali mudou, a indignidade mudou a minha história. Eu me lembro, você tem o quê? Uns 26, 27 anos atrás. Eu estava com uns amigos, nós fomos tomar um café lá no Bom Retiro, em São Paulo. E eu tinha um primo muito desbocado, assim. Crente, mas desbocado. E a gente foi tomar um café, aí eu pedi um cafezinho, meu tio pediu um café, meu primo também pediu um café. Aí chegou a conta para pagar. Aí meu tio falou assim: deixa que eu pago. Eu falei assim, meu primo falou: não, deixa que eu pago. Eu falei: deixa que eu pago, deixa que eu pago. Aí meu primo falou: deixa que eu pago, Daniel. Porque se deixar para isso aqui é um miserável meu e não tem dinheiro. Falei: Satanás do inferno, você vai ver. Porque na verdade eu não tinha dinheiro para pagar mesmo. Se deixasse comigo,
Não tinha. Ele estava falando a verdade. Esse que é o fato. Mas aquilo me causou uma vergonha. Falei, meu Deus, que situação que eu estou da minha vida, meu Pai do céu. Eu não posso pagar um cafezinho para um amigo. Não, não pode ser. Isso não é normal, isso não é normal. Eu sou trabalhador. Eu entrei numa crise, irmão. Falei, eu sou trabalhador, gente. Eu levanto de madrugada, eu durmo tarde. Aí eu fui para o texto que a Bíblia fala assim, não adianta você levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão das dores, porque Deus dá aos seus filhos quando eles aprendem a descansar. Aleluia. Aquele dia foi a chave na minha vida. E começou a entrar dinheiro. E Deus me provou muito tempo. Você não vai reter o dinheiro. Vai ser uma passagem na sua vida. O dinheiro vai entrar e vai sair rapidinho. Eu falei, Deus, mas não dá só para deixar na conta um pouquinho. Para o gerente ligar para mim e dizer assim, você não quer aumentar o limite do seu cheque especial? Todo mundo já passou por isso aqui. Tudo é uma questão de mentalidade. Pobreza e miséria está na questão da sua mentalidade. Jesus disse, é melhor dar. Para dar, você tem que ter. Para dar, você tem que ter mais do que simplesmente pagar as suas contas. Você foi redimido da miséria. Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que nele você fosse rico, ou seja, tivesse prosperidade, provisão, em o nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Uns 2 améns. Quem está comigo e crê no que eu estou pregando, diga amém. Agora, observe uma coisa. A mente do próspero, como que ela funciona? Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Comece a abrir a Bíblia aí, irmãos. Lucas 8, versículo 1 ao versículo 3. E assim, aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Agora, preste atenção no que você vai ler agora. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E depois o que diz mais? Joana. O que era Joana? Mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Ei, gente, é isso que eu quero que você seja, que você entra ali, deixa a Susana com a glória dela, mas aquelas muitas outras que não têm nome, põe teu nome lá. Eu vou servir a Deus com os meus bens. Jesus vai continuar curando os enfermos. Jesus vai continuar andando pelas nações. Jesus vai continuar enviando missionários. Jesus continuará fazendo a sua obra. Por quê? Porque eu vou servir a Deus com a prosperidade que Ele me deu. Não pode. Avivamento e mentalidade de miséria não andam juntos. Redenção e mentalidade de miséria não andam juntos. Melhor dar do que receber. Eu tenho certeza que cada cura que acontecia, Susana e aquelas várias mulheres diziam, aleluia, nosso dinheiro está indo para uma causa certa. Cada endemoniado que era liberto, nosso dinheiro está indo para a causa certa. Cada cidade que Jesus ia, nosso dinheiro está indo pela causa certa. Irmãos, maior alegria existe no dar. Porque na realidade, a gente esquece que você não dá 100%. E eu garanto para você que a maioria aqui não dá 50%. Então, sempre que você está dando, pode se lembrar que a maior parte está ficando com você. Você está desfrutando da prosperidade que Jesus te deu. Quem está comigo, dê glória a Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Vamos lá. Tem alguns minutinhos para continuar pregando ainda. Eclesiastes 5, 19. Presta atenção nesse texto aqui. A Bíblia fala a respeito do dom de adquirir riqueza. Há um dom que Deus quer dar para a igreja. Quanto ao homem a quem Deus conferiu o quê? Riquezas e bens. Diga comigo, Deus conferiu, não foi o diabo. Deus conferiu riquezas e bens. Quem quer entrar na posse dessas riquezas aí? Muita incredulidade na igreja. Eu sinto isso aqui, irmão, estou falando sério não. Estou brincando não. Eu sinto a mente de vocês travadas com relação à prosperidade. Isso tem que ser quebrado em nome de Jesus Cristo.
Como um profeta de Deus, eu estou entrando nesses sofismas e nessas mentiras que entraram na sua mente. Estou pregando uma teologia bíblica verdadeira, de prosperidade, para que você seja um provedor, como Susana e todas aquelas demais. A obra de Deus vai ser alimentada pela riqueza que Deus colocar na sua mão. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Olha só, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e gozar do seu trabalho, porque isso é o quê? Dom de Deus. Dom de Deus não vem do Satanás, dom de Deus. Olhe para o seu irmão, pregue comigo, pelo amor de Deus, diga assim: não tenha medo da prosperidade. Não jogue no lixo a sua bênção redentora, aleluia. Há uma bênção, segundo as suas riquezas, muito mais do que os seus esforços, segundo as suas riquezas, muito mais do que só o seu trabalho, além do que você se esforça, há uma bênção para você prosperar, aleluia. Você está comigo aqui ou não? Glória a Deus. Romanos 12:8 diz: a quem Deus dá o dom da contribuição, dom de contribuir. Dom. Quem tem o dom da contribuição, faça isso com liberalidade. Olha só, o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, faz com quê? Liberalidade. Como que eu vou contribuir, meu irmão, se eu não tenho? O dom da contribuição está conectada com o dom, a habilidade de ganhar dinheiro, a habilidade de enriquecer, a habilidade de se tornar próspero. Deus nos redimiu da miséria. Quem está comigo, diga amém. Deus nos redimiu da miséria. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. 2 Coríntios 9, de 6 a 15. Vamos encerrar com esse texto aqui. Vamos lá. 2 Coríntios 9, de 6 a 15. Esse texto, ele é extremamente poderoso. E ele tem que abrir a sua mente um pouco mais ainda do que já foi aberto até hoje em relação ao que Deus diz. Olha só. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também ceifará o quê? Pouco. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Segue adiante. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Segue lá. Deus pode fazer o quê? Abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Gente, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Isso aqui não é religião, isso aqui é palavra de Deus. Nossa regra de fé, nossa regra de conduta. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 10. Ora, aquele que dá o quê? Semente ao que semeia, pão para quem tem fome, também suprirá. Não apenas suprirá, ele multiplicará, ele aumentará a nossa sementeira. Para quê? Para também que manifeste os frutos da nossa justiça. 11. Enriquecendo-vos em tudo. Em tudo. Isso inclui também riquezas financeiras, para que toda generosidade se manifeste. Pegando que 3 João capítulo 1, versículo 2 diz, que, mantém esse texto aí, que a alma seja próspera, assim como é próspero o seu caminhar. Prosperidade por dentro, ou seja, o dinheiro não me governa, mas eu governo o dinheiro. Prosperidade por dentro, eu sou um redimido, eu sei da minha herança que me assiste, eu fui liberto da miséria para poder ter provisão para mim mesmo e ajudar o próximo. Então o que ele faz aqui? Para que aumente a nossa generosidade. Olha o que acontece quando aumenta a sua generosidade, presta atenção. O qual faz por nosso intermédio que sejam tributados graças a Deus. Já parou para pensar nisso? Que o uso do seu dinheiro, Deus recebe louvor.
que o uso da sua prosperidade, Deus recebe louvor. A Bíblia não está falando ali que é a tua pobreza, a tua miséria, está falando da tua prosperidade generosa. Deus vai receber louvor, Deus vai receber honra, Deus vai receber glória, porque você está suprindo. Nós somos provedores, nós somos libertos da miséria para prover uma geração amaldiçoada. Nós somos abençoados para abençoar. Quem é livre da miséria, diga amém. Uns dois aqui, quem é livre da miséria, diga amém. Versículo 12. Segue adiante, 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Que assistência aqui? Dinheiro. O texto fala sobre dinheiro. Visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade, ou seja, dinheiro sai da sua mão com facilidade para abençoar a obra de Deus. O que acontece lá? Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. O que é essa graça aí? Da prosperidade. Eles veem isso em vocês. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Há um dom da redenção que assiste a gente. Um dom da redenção que assiste você. Você foi liberto da miséria, irmão. Pegue na mão do seu irmão e diga assim: você foi liberto da miséria. Profetiza na vida dele: os melhores empregos dessa cidade são teus. Os melhores contratos dessa cidade são teus. Pega na mão do seu irmão e, pelo amor de Deus, não fique sozinho não. Pegue na mão de alguém e diz assim: você é um redimido. A unção para prosperar está sobre a sua vida. A unção para prosperar está sobre a sua família. Os melhores contratos virão às suas mãos. Você vai ser abençoado ao entrar e ao sair. Tudo que você colocar nas mãos vai ser bendito, e Deus vai ser louvado por sua prosperidade. Outras pessoas vão ser abençoadas com a sua prosperidade. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: você foi redimido da miséria. Você foi redimido da miséria. Você não vai trabalhar mais em trabalhos escravos. Você não vai trabalhar mais em horários escravos. Você vai receber as melhores e mais prósperas promoções. Aleluia. Você crê nisso ou não crê nisso? Então interaja comigo, diga amém. Você tem que dizer assim: essa palavra está afetando a minha vida. Essa palavra está afetando o meu destino. Essa palavra está encontrando espaço no meu coração. Você é redimido ou não é? Fique em pé no seu lugar.